Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico com agorafobia. Eu particularmente considero essa sequela, né, vamos chamar assim, da síndrome do pânico, as consequências, a agorafobia, uma das mais comprometedoras, né, compromete em todos os níveis a vida da pessoa. Então, existe a síndrome do pânico sem a pessoa desenvolver a agorafobia. Existe, hoje em dia já é considerado, antigamente não, né? Antigamente dizia que só existia agorafobia com síndrome do pânico. Mas hoje já está catalogado a agorafobia sem a primeira patologia principal sendo a síndrome do pânico. A agorafobia ela pode estar sendo apresentada com uma pessoa com fobia social, pode apresentar ou desenvolver esse quadro depois de um tempo com as pessoas que sofreram algum tipo de estresse pós-traumático, né? Algum evento, assalto, sequestro, né? Então a pessoa começa a ter dificuldades para sair na rua. Mas hoje nós vamos falar basicamente da síndrome do pânico com agorafobia. Então, a agorafobia no quadro da síndrome do pânico não aparece no primeiro momento. Imagina uma bola de neve, né? É algo que nós temos que ficar muito atentos para isso não ocorrer. Mais uma vez eu falo que a pessoa desenvolver ou não a agorafobia tem muito a ver com a personalidade dela, mais uma vez, né? Porque pessoas que têm a personalidade mais sensível, mais dependente, mais grudada com as pessoas, acaba sendo um facilitador, né? Para desenvolver a agorafobia, e quando se instala a agorafobia na vida da pessoa, ela vai ter muito mais dificuldades de sair da situação dependendo da personalidade dela. Então, como isso tudo começa a aparecer na vida da pessoa? A pessoa tem a primeira crise, ela passa mal, não entende o que está acontecendo com ela, vai correndo pro pronto-socorro, é atendida, chegando lá dizem que ela não tem nada, que é um primeiro grande erro, né? Ela tem alguma coisa, ela não tem nada, nenhuma patologia física relacionada ao que ela está sentindo, porém, ela tem o transtorno de ansiedade, né? Que está longe de não ser nada. Aí começa a grande insegurança do paciente, um grande questionamento do paciente, porque ele procura saber o que ele tem e as pessoas, a maioria, por um bom tempo, principalmente na área médica, diz que ela não tem nada. Hoje em dia está bem melhor, porque é comum, está sendo muito comum a entrada em hospitais de emergência com quadros de transtorno de ansiedade, de estresse e tudo mais, né? Então a pessoa começa a ficar com um medo danado, né? Porque na verdade aqueles sintomas todos, né? Começou a aparecer numa situação que elas não têm noção por quê, né? Eu estava na boate, eu estava tomando o picolé de chocolate que eu adoro, eu estava andando na rua e de repente, né? Que esse de repente colocamos entre aspas, mas aconteceu isso. Pois bem, aí ela passa um período meio esquisita, depois tem uma outra crise. Logicamente o ser humano ele vai tentar fazer associações, isso é do ser humano, ele começa a querer associar aquele mal-estar, aqueles sintomas com alguma referência externa, algum agente externo foi capaz daquilo, né? Porque ele correu para o hospital, ele fisicamente não tem nada, então tem que ter um porquê. Aí o portador, o agente, ele começa a associar. Aí que mora o grande perigo e a grande ilusão de quem desenvolve a agorafobia. Então, se eu tive um mal-estar no supermercado, simples, eu paro de ir no supermercado, porque eu não vou ter mais aquilo, porque é um comportamento de esquiva,
né? A pessoa quer se esquivar, logicamente são sintomas horríveis. Por que a pessoa vai ficar produzindo isso na vida dela, né? Então ela começa a associar. Ah, eu tive isso a primeira vez no mercado, eu tive a primeira vez no elevador, eu tive a primeira vez quando estava pegando uma estrada, e assim por diante. No comecinho, vai pegando devagarinho, você não percebe e começa a fazer a grande associação. Então você começa a parar de fazer as coisas. Isso começa assim, pequenininho. E se as pessoas tivessem muito mais informação do que realmente sobre tudo isso, no primeiro sinal de começar a associar lugares ao mal-estar, a pessoa tomasse providência, né, entrando, fazendo a terapia, enfrentando, possivelmente ela não desenvolveria até o ponto de não sair mais de casa, ou sair só acompanhada. Porque, como tudo que ela está associando é uma ilusão, porque ela vai continuar tendo crise de pânico até embaixo da cama. Essa é a grande verdade. Mas ela não quer saber, ela não raciocina. Ela vai, eu tenho um mal-estar, foi porque eu estava usando uma calça preta, então eu nunca mais uso a calça preta. E isso é extremamente comprometedor. É de uma limitação na vida do ser humano, social, profissional, familiar, que é devastador. Então eu realmente considero a agorafobia uma das sequelas ou consequências do quadro de síndrome do pânico mais devastador. A síndrome do pânico, a crise em si não compromete ninguém. A crise em si não compromete ninguém. Você pode ter a crise, ela passa no máximo em 20 minutos, você se recupera, não tem todo dia, tem de mês em mês, ou depois toma medicação, isso já melhora. Porém, né, essa parte de associar, que mora o grande perigo da síndrome do pânico. Porque simplesmente eu tenho conhecimento de casos de pessoas que moram dentro do hospital. O pavor e o medo chegou ao ponto, ela foi retirando tudo na vida dela, que o único lugar que ela se sente segura é dentro do hospital. Tem conhecidos meus que estão há mais de 30 anos dentro do quarto. Então, eu vou mostrar aqui quais são os locais que normalmente as pessoas começam a associar, né? E o porquê associam. Então, sair de casa sozinho, ficar sozinho em casa, usar automóvel, transporte coletivo, inclusive o avião, estar em locais cheios e fechados, filas, congestionamentos, túneis, passarelas, elevadores, feiras, supermercados, né? Então, qual o pensamento da pessoa? Ela não pode estar em lugar nenhum que seja difícil ela sair da situação, né? Eu decidi sair, eu quero sair, não tenho como sair, ou ela fique numa situação que ela acredita que ela não terá o atendimento caso ela comece a passar mal. E como a gente consegue resolver isso tudo? Não existe remédio para medo. Começa por aí. Existe remédio para o equilíbrio da disfunção de neurotransmissores, existe o remédio para baixar a tua ansiedade, existe alimentos que vão te ajudar também a esse equilíbrio de disfunção. Existe exercício físico que vai te produzir hormônios benéficos, a endorfina, para você ter uma sensação de bem-estar. Tudo ok. Para o medo não tem remédio. Não existe remédio. Existe o enfrentamento. A única, exclusiva forma de você conseguir sair do quadro de agorafobia, e ele é 100% curável, você pode curar 100% da agorafobia, chama-se enfrentamento, exposição.
E eu vou explicar como funciona isso já já.